Boa noite, irmãos. Graça e paz. É mais um privilégio para nós podermos estar reunidos neste mesmo local, com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso para nós é de uma alegria muito grande, porque nós estávamos perdidos e o Senhor nos achou. Nós estávamos condenados e Ele nos justificou. E hoje nós fazemos parte da mesma família celestial. Podemos nos chamar de irmãos, porque temos o mesmo Pai e somos todos da mesma família. Na verdade, a verdadeira família é a igreja. Por isso nós estamos aqui, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 23, Pai, nós queremos, Senhor, nos encomendar a Ti, Senhor, declarar que sem Ti nada podemos fazer, Senhor, reconhecendo, Senhor, a nossa fraqueza, a nossa debilidade, Senhor. Nós todos juntos, Senhor, Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor possa usar o Teu servo que fala, Senhor, também usar os Teus servos que ouvem a Tua palavra, Senhor, para que juntos, Senhor, possamos nos edificar em Ti, Pai, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Teu Filho, Senhor. Por isso Te pedimos, Senhor, que o Senhor abra a porta da palavra, para que o Senhor mesmo nos enriqueça em Ti, Pai. Que nenhuma sabedoria humana, Senhor, fique aqui nesse local, mas só a celestial, Senhor, a verdadeira sabedoria que é o Teu Filho, Pai. Por isso nós invocamos o Teu nome, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e Te pedimos, Pai, nos ajuda nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu queria falar sobre um assunto muito importante para a vida da igreja. Aliás, é um assunto que tem perdido foco em todos esses séculos de igreja. Satanás tem combatido esse assunto, e esse assunto diz respeito a sermos irmãos, amigos e companheiros. Na verdade, não existe nenhuma obra do Senhor se verdadeiramente não sermos irmãos, amigos e companheiros. A obra do Senhor, ela necessita desses três requisitos: que nós sejamos irmãos, amigos e companheiros. Por isso eu queria compartilhar com os irmãos a respeito desses três pontos com os irmãos. Porque verdadeiramente Satanás tem roubado as verdades que a igreja obtém nesses três pontos. Na verdade, a palavra irmão é uma das palavras que mais aparece na Bíblia. E a igreja tem perdido o foco da palavra irmão. Quando nós chamamos outras pessoas de irmãos, aqueles que o Senhor tem alcançado através da sua palavra, nós estamos dizendo a eles que nós somos participantes de todas as coisas que alcançamos em Cristo Jesus. Mas também somos participantes de toda a carga, fardo ou angústia que o irmão está passando. Por isso a palavra irmão, ela não é apenas um vício de linguagem. Quando a gente chega para uma pessoa, paz irmão, ô irmão, tudo bem, irmão? A igreja verdadeiramente tem pegado esse vício de linguagem e tem perdido o foco da palavra irmão. Na verdade, nós temos que reaprender a sermos irmãos, amigos
e companheiros. Porque a igreja é formada de irmãos, amigos e companheiros. Amém? Então aqui no capítulo 23 de Mateus, verso 8, Jesus fala aos discípulos: vós, porém, não sereis chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre. Vós sois todos irmãos. Amém? A igreja estava passando, irmãos. Os irmãos estavam passando pela primeira guerra contra essa doutrina, ou contra esse espírito que estava entrando, saindo dos fariseus e entrando nos discípulos. Os fariseus, eles queriam os primeiros lugares, eles queriam ser reconhecidos, né? Eles passavam cinza no corpo e vestiam trapos para mostrar que estavam em jejum. Eles queriam os primeiros lugares, né? Mas o Senhor diz aos discípulos: vós não quereis ser assim. A ninguém chameis de mestre, um só é o vosso mestre, vós sois todos irmãos. E verdadeiramente a igreja viveu um longo período onde todos os irmãos se reconheciam como irmãos. Então, um dos primeiros pontos que nós precisamos ter em mente é que nós precisamos deixar apenas o vício de linguagem de chamar um irmão de irmão e verdadeiramente reconhecer aqueles que o Senhor tem nos unido como irmãos. A palavra diz: vós sois todos irmãos. Amém? Precisamos reconhecer as pessoas que o Senhor tem nos dado. Porque hoje nós não somos mais só, mas hoje nós somos uma grande família. Isso é um mistério, irmãos. Quando chegar num ponto de verdadeiramente nós reconhecermos que a igreja é a família de Deus, nós vamos começar a mudar as nossas atitudes. Porque numa família existe ordem, numa família existe afeto, e numa família existem posições, falando humanamente. E na família de Deus, que é a verdadeira família, existe esse afeto, existe essa ordem e existe essa posição. Nós somos todos irmãos, mas existem posições que o Senhor nos coloca. Amém? O Senhor Jesus está falando aqui: a ninguém chameis de mestre, porque um só é o vosso mestre. Vós sois todos irmãos. Muitas pessoas, muitos irmãos, eles acham que lendo essa palavra e pregando essa palavra, nós estamos dizendo que não existe mais ordem na igreja. Mas pelo contrário, irmãos, mesmo nós sendo irmãos, ainda existe ordem na igreja. Amém? E o Senhor coloca aqui depois essa ordem, vamos continuar no texto. A ninguém sobre a terra chamais vosso Pai, porque um só é o vosso Pai. Não sereis chamados de guia, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o teu servo. O maior dentre nós é aquele que nos serve. E aqui o Senhor não está falando de uma hierarquia religiosa, mas Ele está falando daquele irmão que cresceu na graça e cresceu no conhecimento. É aquele irmão que mais serve, é aquele irmão que mais ajuda, é aquele irmão que mais tem capacidade para nos ajudar. É aquele irmão que verdadeiramente, às vezes, nós precisamos escutar conselhos. Porque é aquele irmão que com a vida dele, ele nos mostra que ele é crescido em Deus. Não em hierarquia humana, mas em Deus. Porque o maior dentre vós é o teu servo. Por isso, o nosso irmão mais velho, o primogênito de muitos irmãos, é o Senhor Jesus Cristo. Porque ele foi aquele que serviu, se esvaziou até a morte. Então, por isso que o Senhor, Ele é o maior dentre nós. Amém? Se nós formos ver, todos os irmãos que deram a vida pelo Evangelho, realmente eles nos são de suporte hoje.
são irmãos que cresceram na graça, cresceram no conhecimento do Senhor Jesus, e hoje nós podemos usufruir deles, até mesmo dos seus escritos. Existem muitos irmãos que deixaram muitas coisas para nós aprender com eles. Por isso, irmãos, nós precisamos reaprender a sermos irmãos. E eu falando aqui que nós somos todos irmãos, eu não estou querendo dizer que não existe mais pastor. Existe pastor. Só que não é por causa que um irmão é pastor, ou o irmão é profeta, ou o irmão é evangelista, que ele precise ter uma posição de superioridade entre os irmãos. Era isso que o Senhor queria falar aqui. Ainda que o mundo nos aponte isso, irmãos, ainda que a religião aponte isso, mas nós não podemos nos contaminar com isso. Amém? É muito difícil hoje falar disso, porque há muito tempo isso vem acontecendo. Cerca de 300 anos depois de Cristo, veio um imperador que, entre aspas, se converteu ao cristianismo, chamado Constantino. E com o Edito de Milão, ele acabou com a perseguição da igreja. No ano de 313 depois de Cristo, ele fez um edito e acabou a perseguição da igreja. E agora, o cristianismo se tornou a religião atual. Então Satanás, ele inverteu o seu plano e ele misturou o mundo dentro da igreja. E misturando o mundo dentro da igreja, Satanás, ele fez separação entre os irmãos. Entrou um desígnio de Satanás. Você pode perguntar para mim, então, irmão, você está dizendo que Deus não levantou presbíteros, bispos? Não, não estou dizendo isso, irmão. Eu estou dizendo que não importa a nossa função, nós somos todos irmãos. Não importa quem somos no corpo, mas nós temos todos a mesma estatura. Amém? Com certeza existem presbíteros, bispos, irmãos que o Senhor colocou entre nós para nos ajudar, nos apoiar, mas nem por isso eles são maiores ou menores. Todos nós somos irmãos. Amém? Por isso que a palavra diz, sujeitai-vos uns aos outros em amor. Porque precisa ter amor para ter sujeição. Precisa ter reconhecimento para ter sujeição. Porque sem amor e reconhecimento não existe sujeição. Então nós vivemos, ou nos reunimos, e nos chamamos de irmão, e isso é muito bonito, mas na realidade não existe sujeição nenhuma. Né? Na realidade nós precisamos crescer em amor, porque para se sujeitar precisa amor, irmãos. Porque geralmente o que o Senhor fala conosco não é aquilo que nós desejamos escutar. Por isso, nós levamos muitos nãos do Senhor. E nós esperamos os sims, né? Mas geralmente o Senhor vem para nós e diz não. 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 Por isso precisa amor e sujeição. Amém? Porque o Senhor usa os irmãos. O Senhor fala conosco através dos irmãos. Porque há uma família. O Senhor respeita a família. O Senhor respeita os irmãos. Ele que distribuiu os dons. Então Ele sabe, irmão, certo como nós devemos agir. E Ele nos juntou com as pessoas certas. Porque Ele é a sabedoria. E sem amor e sujeição, sem amor, não existe sujeição. Sem amor e reconhecimento, não existe sujeição. Por isso nós somos todos irmãos, sim. Né? Somos irmãos. Tem irmãos que têm autoridade, porque são aqueles que mais servem. Porque a palavra diz, o maior dentre vós
é o teu servo. Quem nos serve é aquele que o Senhor tem concedido crescer na graça. Porque aquele que não cresce na graça não serve. Aquele que não cresce na graça busca os seus próprios interesses. Porque a palavra diz que o verdadeiro amor não busca os seus próprios interesses. Então nós precisamos aprender, reaprender a sermos irmãos. A levarmos as cargas uns dos outros. Não é verdade? Por isso lá em Romanos capítulo 8, 29, o Senhor Paulo diz assim, um capítulo tão bonito, né, irmãos? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. O Senhor é o nosso irmão mais velho. O Senhor é aquele que nos enche. Por isso, sempre que nós nos reunimos, Ele cumpre a sua palavra. Quando Ele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. O Senhor, como irmão mais velho, Ele sempre está na nossa reunião. O Senhor sempre nos agracia com a palavra. Por isso a palavra vem dEle. Ele usa os irmãos, mas Ele é a palavra. Por isso, irmãos, quando vem algum sistema religioso contra a palavra de Deus, as coisas começam a se deturpar. Por isso que esse imperador, usado por Satanás, ele, de uma maneira grandiosa, uniu o mundo com a igreja. E agora a igreja está contaminada com o mundo. E agora entrou uma contaminação na igreja chamada clero, onde separava os irmãos, entre aspas, que eram espirituais e os irmãos que não eram espirituais. Então, os irmãos caíram no mesmo erro do capítulo 23 de Mateus. O Senhor, Ele tanto ensinou contra isso. Passado 300 anos, o diabo introduziu o fermento dos fariseus na igreja. Vocês conseguem entender? Por isso, irmãos, nós precisamos pregar Cristo e a sua palavra. Porque esse fermento, ele tem fermentado a igreja há muitos anos. Veja você e eu que não é de hoje que isso entrou na igreja. E por outro lado, outros irmãos que têm descobrido um pouco mais da palavra de Deus, eles deixam também de reconhecer os irmãos e eles vão para o outro lado da moeda. Não se reconhece mais ninguém. Nós somos todos iguais. Nós somos todos irmãos. Mas o Senhor deu para cada um de nós uma particularidade, onde cada um de nós podemos nos ajudar. Mas o Senhor tem usado os seus servos para falar conosco. O Senhor tem usado a igreja. Então, quando eu prego que nós somos todos irmãos, eu não estou tirando a autoridade de algum irmão. Porque alguns irmãos têm autoridade. Mas não é uma autoridade delegada ou um autoritarismo. É uma autoridade segundo Cristo. Vocês conseguem entender? Somos todos irmãos, mas tem irmãos que têm autoridade. E nós precisamos respeitar os irmãos. Precisamos escutar mais os irmãos. Precisamos nos submeter em amor. Porque aquele irmão que tem autoridade, ele se submete a nós. Porque não é um autoritarismo, mas uma autoridade bíblica, uma autoridade segundo a Cristo. A palavra diz que todo o poder lhe foi dado. Mas ele sempre tratou os irmãos com amor e se sujeitou. Lembra lá do lava-pés, quando ele foi lavar os pés dos discípulos? Ele tinha toda a autoridade. Pedro diz, não sou digno de lavar os meus pés. Aí ele pega e dá mais um puxãozinho de orelha em Pedro.
Se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Então Pedro, não somente os pés, Senhor, mas o corpo todo. Aí o Senhor diz, não, o corpo todo não, mas somente os pés. Então o Senhor, com toda a autoridade, Ele se submeteu. Ele nos mostrou a autoridade verdadeira de Deus, que é uma autoridade que vem de Deus e não dos homens. E Satanás fez um misturado em tudo isso. Então, quando o irmão começa a estudar a palavra, ele já começa a se achar, né? Aí ele já passa a diácono, como se diácono fosse o primeiro degrau de uma escala de hierarquia que ele pudesse tomar. Aí depois que ele pareceu bastante, ele vai a diretor de diácono. Foi um irmão que... Aí depois vai para diretor de patrimônio, agora tem vários títulos, eu já não conheço mais quais todos. Mas eu sei que depois ele vai a um pastor auxiliar, aí depois a pastor, depois a bispo, depois apóstolo, agora nós temos até patriarcas. E verdadeiramente isso fere o coração de Deus. Porque o Senhor diz que o maior dentre nós é o nosso servo. Amém? Então precisamos reaprender a sermos irmãos. E um irmão cuida do outro irmão. O irmão que tem o dom de pastor, ele se aflige com a aflição dos outros irmãos. Um irmão que ama o outro irmão, quando ele vê um irmão passando por uma dificuldade ou uma aflição, ele passa pelaquela dificuldade e aflição junto. Um irmão que tem um dom de evangelista, ele ama as almas e quer que as almas se acheguem a Cristo, mas nunca a ele mesmo. Os irmãos conseguem ver? O pastor, ele ajuda, ele dá o que tem, ele não subtrai, ele soma. É aquele que cuida. A Bíblia diz que dá a vida. Esse é o irmão que tem um dom de pastor. Se preocupa, cuida dos irmãos. Só que quando os irmãos não reconhecem um irmão que tem um dom de pastor, um dom de evangelista, irmãos, muitas vezes nós sofremos na vida por não nos reconhecer. E não estou querendo pregar a mim mesmo, que os irmãos me reconheçam, não mesmo, quem me conhece sabe disso. Mas nós precisamos nos reconhecer como irmãos. Nós precisamos olhar uns para os outros e nos amar mais. Porque senão toda a nossa doutrina, toda a nossa pregação, toda a palavra de Deus é em vão. Porque se nós não sermos amigos, irmãos, amigos e companheiros, não existe obra do Senhor, irmãos. Existe mais uma religião. Existe mais um uma mentira. Existe mais um aglomerado de pessoas que vêm num lugar, que se reúne, mas não tem vida nenhuma. São pessoas juntas, mas que nem se conhecem, nem sabem da debilidade dos outros. Nem sabem o que os outros estão passando, a perseguição, a angústia. Não é? E quando somos irmãos e reaprendermos o que significa a palavra irmão, nós vamos começar a se preocupar mais uns com os outros, irmãos. Amém? Por isso, irmãos, um dos primeiros pontos que nós precisamos reaprender é sermos irmãos. Outra coisa, irmãos, é que um irmão nunca vai deixar de ser irmão. Eu tenho meu irmão na carne aqui, Marcelo. Ele pode ir lá para o Haiti, se esconder debaixo de uma cabana, ou debaixo de uma terra, numa caverna. Lá no fundo da caverna, ele ainda vai ser meu irmão. Ou ele pode ir lá para o espaço, virar um astronauta, pisar na Lua. Quando ele estiver lá na Lua, ele ainda é meu irmão. Um irmão nunca deixa de ser irmão. Amém? Aqueles que o Senhor tem nos dado são nossos irmãos. São irmãos que nós temos que cuidar. Não é verdade?
Nós temos a nossa mente numa família natural humana, né? Mas a nossa família é uma família celestial, irmãos. Nós precisamos cuidar com os irmãos. Amém? Quem ama, cuida. O verdadeiro amor não busca seus próprios interesses. Amém? Nós somos todos irmãos. Que maravilha poder olhar para vocês e saber que vocês são os irmãos que o Senhor tem me dado para viver, e vocês são eternos como eu, que nós podemos se separar para qualquer lugar que nós ir, nós nunca vamos deixar de ser irmãos. Amém? Por isso nós somos irmãos, através de um sacrifício que nos justificou, que nos salvou, que é Cristo, o primogênito. Por isso que nós lemos aqui, portanto, os que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito de muitos irmãos. O Senhor tem um plano para você e para mim. Ele quer que nós nos conformemos à imagem do seu Filho. E para isso, irmãos, nós precisamos nos reconhecer. Saber. Ou pelo menos pensar. Por que essa palavra irmão aparece tanto na Bíblia? E ela perdeu tanto o seu significado? Se você pegar, eu não vou dizer nem no Antigo Testamento, de Mateus, ou Apocalipse, ou faz uma busca, você vai ver quantas vezes aparece essa palavra irmão. E a igreja tem perdido o foco da palavra e tem pegado esse vício de linguagem. Como é perigoso, né, irmãos? Como é perigoso nós trilharmos esses caminhos. O caminho do fermento do fariseu. E também o caminho do não reconhecimento dos irmãos. Amém? Nós somos todos irmãos. Agora nós precisamos aprender de além de o Senhor ter nos dado, nós sermos uma família, nós precisamos ser amigos. Isso é uma palavra bem prática para a obra, né? Se você não é meu amigo, você pode ser um irmão meu, mas não um amigo. Então não tem obra, irmão, porque a obra de Deus ela é feita de amigos. Não tem como nós reunirmos e não sermos amigos. A nossa reunião é em vão, irmãos. Precisamos pedir para que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiros amigos, irmãos e amigos. Amém? Vamos olhar um pouco para a vida do Senhor Jesus. No capítulo 15 do Evangelho de João, vamos olhar um pouco para o coração do nosso Senhor, irmãos. Capítulo 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Amém? Capítulo 15, verso 15, ele diz assim também: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. No capítulo 13, vamos ver o coração do Senhor. Capítulo 13, verso 1, a palavra diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Capítulo 14, verso 1 e 2. Presta atenção no coração do Senhor, irmãos. O Senhor apacentando os irmãos. Não se turbe o vosso coração,
Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Amém? O Senhor, nesse capítulo, diz que vai nos preparar um lugar. Amém? Porque o Senhor quer, irmãos, como nosso amigo, que nós estejamos junto com Ele. Porque o verdadeiro amigo, ele busca estar junto com seus amigos. O verdadeiro amigo nunca abandona o amigo. E o Senhor é o verdadeiro amigo. Amém? O verdadeiro amigo, ele preza por estar junto com os irmãos e amigos. E o Senhor, ele fez isso. Porque ele diz aqui no verso 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse é o coração do verdadeiro amigo. Amém? Você entende o Senhor como amigo? Ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E ele diz, eu vou preparar lugar para vocês. Porque onde eu estou, eu quero que vocês estejam juntos. Esse é o coração do nosso melhor amigo. E nós temos que trazer isso para a nossa vida. Nós precisamos aprender com Jesus. No capítulo 1 de 3 João, lá no finalzinho da Bíblia, você vai ver o coração do apóstolo João também. Capítulo 1, verso 13 e 14. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta ou pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos ao vivo ou face a face. Amém? Qual era o coração do apóstolo João? Estar ao vivo, face a face com o irmão. Esse é o nosso coração, irmãos. Se nós não temos esse desejo no nosso coração, nós precisamos pedir para que o Senhor nos faça crescer. Crescer a um ponto de queremos estar ao vivo, face a face com os irmãos. Quando nós crescermos nesse ponto, então a reunião da igreja, ela para de ser um enfardo e uma canseira, e ela se torna um prazer para os irmãos. Por isso nós precisamos ter prazer quando nós encontramos os irmãos, os amigos. Não é verdade? Precisamos trabalhar pela amizade dos irmãos. Cultivar a amizade. Nós lembramos que o apóstolo Pedro, ele era um grande amigo do Senhor Jesus. Porque o Senhor, ele fez amigos. E quando aquele guarda quando ele cortou a orelha do guarda, o Senhor foi lá e colou. Quando ele disse, lá em Lucas, Senhor, todos podem te abandonar, mas eu não vou te abandonar. E o Senhor fala para ele, Pedro, hoje mesmo tu vai me negar 3 vezes. Aí, quando o Senhor está indo à cruz, ele nega o Senhor 3 vezes, capítulo 22. E a palavra diz no capítulo 22, 61, que quando ele negou a 3ª vez e o galo cantou, o Senhor olhou para Pedro com um olhar de amigo. Querendo dizer para Pedro, por isso Pedro eu estou indo à cruz. Porque ele era um verdadeiro amigo. E por isso ele diz para nós também, por isso ele foi à cruz, porque não tinha mais jeito para nós. Por isso ele é o verdadeiro amigo, e o verdadeiro amigo dá a vida pelos seus irmãos.
Por isso ele falou, não existe amor maior que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Amém? Mas a amizade, irmãos, ela é uma coisa que nós devemos cultivar, porque muitas vezes nós não cultivamos as nossas amizades. Nós somos irmãos, mas às vezes não somos amigos. Porque a amizade, ela precisa de conversa. A amizade, ela precisa de sinceridade. A amizade, ela precisa ser cultivada. A amizade, ela precisa ter encontros, ter convivência. Senão não é amizade. Por isso, quando Pedro errou com o Senhor resolveu ter uma conversa a sós com Pedro. E o Senhor nos mostra com o seu caráter como cultivar as nossas amizades. A palavra diz no capítulo 15, verso 5 de 2 Coríntios, aparecendo primeiro a Cefas, depois aos 11. Porque no capítulo 16 de Marcos, verso 7, nós vemos que Pedro agora nem se considerava mais um discípulo. Porque a palavra diz aparecendo aos discípulos e a Pedro. Capítulo 16 de Marcos, verso 7. E Marcos, nós sabemos que foi ditado por Pedro e escrito por Marcos. Então, por isso que em Marcos nós vemos muitas debilidades de Pedro. Então, Pedro, ele estava querendo mostrar que naquela hora que ele negou o Senhor Jesus e o Senhor olhou para ele nem mais um discípulo se considerava. Por isso está escrito, aparecendo aos discípulos e a Pedro. Mas, o Senhor, como cultiva as nossas amizades, irmãos, o Senhor teve uma conversa com Pedro. Que a palavra diz que ele apareceu primeiro a Pedro. Aí você imagina comigo a conversa que o Senhor teve com Pedro. Não é verdade? Quando os irmãos erram conosco, irmãos, nós precisamos aprender a conversar. Porque nós se fechamos e vamos deixando o diabo colocar coisa entre nós. E vai se crescendo um muro entre nós. Quando nós vemos, irmãos, nós estamos bem religiosos daquele tipo assim, ó. Nós só se vemos aqui, é paz, irmão, beijo, tchau, acabou-se. Porque nós não estamos cultivando as nossas amizades. E a obra do Senhor, ela precisa de amigos. E o Senhor, Ele nos ensina isso com a sua palavra. Por isso, o Senhor chega a Pedro e tem uma conversa. E Ele restaura Pedro. Irmãos, às vezes algum irmão precisa de alguma conversa nossa para ser restaurado, irmão. Porque muitas vezes nós jogamos fora os irmãos e descartamos os irmãos por causa de alguma coisa que eles fizeram, mas não é assim que o Senhor nos ensina. A palavra diz que nós precisamos prosseguir olhando para Cristo. Por isso nós estamos vendo as atitudes de Cristo. E a atitude que ele teve com Pedro é porque o Pedro amava o Senhor. E ele, naquele momento, ele olha e ele diz, eu traí o meu melhor amigo. Mas o seu melhor amigo foi até ele e restaurou ele. Esse é o nosso papel, irmãos. Nós precisamos ser amigos. E muitas vezes, se tem algum amigo, irmão, caído, nós precisamos ir até ele e restaurar ele. Esse é o papel de um irmão e amigo. E o Senhor é o nosso amigo. E nós precisamos ser amigos. Não é verdade? Sem amizade não há obra. Há apenas uma bagunça. Por isso, irmãos, que o Evangelho que é pregado hoje é essa bagunça. Porque não é um Evangelho de amigos. Porque se fosse um Evangelho de irmãos e amigos, não estaria assim. E nós não podemos nos deixar levar por esses ensinamentos. Porque senão daqui a pouco nós estamos, irmãos,
do mesmo jeito. Nós viemos para uma reunião, sentamos e um irmão vai dar a palavra e depois nós nos despedimos e acabou. Não existe uma amizade, mas não é assim a obra do Senhor. O Senhor, Ele se doou até o fim, como lemos lá no capítulo 13 de João. Tendo amado os seus, os amou até o fim. E vocês não pensam que aqueles não erraram com o Senhor. E o Senhor amou-os até o fim. Mas o Senhor tinha autoridade. Muitas vezes, quem ama, Ele nos dá uma puxadinha de orelha. A gente não quer, né, irmãos? A gente quer escutar o nosso eu, o nosso ego, a nossa vida, como vivemos. Mas geralmente as correções que vêm da parte do Senhor, nós não aceitamos, né? Porque o não do Senhor não é fácil. Nós estamos querendo sim, e o Senhor às vezes, a maioria das vezes é o não, né? Quero fazer isso? Não. E nós não conseguimos escutar. Mas o Senhor, Ele é o nosso melhor amigo. E nós precisamos também aprender a sermos amigos. Senão, irmãos, é mais uma liturgia, é mais um costume, é mais uma vã maneira de crer. Nós não queremos ser assim, irmãos. Nós queremos trabalhar para a restauração da igreja. Mas a restauração precisa começar primeiro por nós. Amém? Porque é muito fácil, irmãos, encher um local de gente. É só colocar uma grande banda, uma pessoa bem eloquente para falar a palavra, que fala aquilo que o povo quer escutar. E daqui a pouco o local está cheio de gente. Mas isso não é igreja e nunca foi. A igreja ela é composta de irmãos, amigos e companheiros. Amém? Por isso, precisamos cultivar as nossas amizades. Amém? Procurar os irmãos. Né? E o procurar vem de nós. Nós sempre esperamos na nossa carne que os outros nos procurem, né? Mas é nós que precisamos procurar os outros. Porque se praticarmos isso, nós vamos nos procurar mutualmente. Aí fica cada um na sua, vou esperar aquele irmão me procurar. Vou esperar aquele outro irmão me procurar. Vou esperar aquele irmão me ligar. Já faz 2 meses que ele não me liga. E ali, Satanás começa a construir um muro e vai, e vai. Quando olha, irmãos, é uma reunião de inimigos mortais. Você já foi numa reunião denominada um culto, onde tu olha para algumas pessoas e eles são inimigos mortais? Eu já fui. Onde existe o irmão só procurando algo que o outro irmão fale de errado para criticar. Isso aí não está na Bíblia, irmão. São inimigos mortais. Existem muitas reuniões assim. Amém? Nós não queremos ser assim. Nós queremos dar ouvido aos irmãos. Escutar os irmãos. Procurar os irmãos. Cultivar as nossas amizades. Porque se não cultivarmos a nossa amizade, irmão, a nossa vida se enquadra certinho com a dos fariseus. Não tinham vida, eram sepulcros caiados, formosos por fora, né? O externo é tão bonito, né? Fala alto, fala e anda e sapateia. Alguns viram mortal, outros fazem dancinha. Tem de tudo, irmão. Como a gente querer, tem hoje. Não é verdade? Por fora é uma coisa muito linda, mas por dentro vazio. É isso que acontece hoje. Não queremos ser assim, irmãos. Queremos verdade. E sem essas 3 verdades, não existe obra do Senhor. Se não sermos verdadeiros amigos, irmãos, não existe obra. O terceiro ponto é o companheirismo, né? Se não sermos companheiros uns dos outros, não existe obra também. João, no capítulo 1, 9,
de Apocalipse. Ele diz assim para os irmãos: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação e no reino e na perseverança em Jesus Cristo. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João está falando aqui que apesar de ele ter sido escolhido por Deus para ter toda a revelação de Apocalipse, de tudo aquilo que aconteceria com a terra, com os homens e com a igreja, ele não deixou de ser irmão e não deixou de ser companheiro. Ele não virou um patriarca porque ele teve a revelação do Apocalipse. Amém? Ele não virou um semideus porque ele teve a revelação de Apocalipse. Mas ele deixa aqui claro: eu, João, irmão vosso e companheiro nas tribulações. Precisamos aprender a ser companheiro nas tribulações, irmãos. Porque, como eu disse para os irmãos, sem sermos irmãos, amigos e companheiros, não existe obra de Deus. Existe apenas uma obra como aquela que edifica a sua obra com aqueles materiais que o fogo queima, né? Que é a madeira, feno e prata. Existe essa obra de madeira, feno e prata. Mas não existe uma obra com a natureza de Deus, que é o ouro, com a obra redentora em Cristo, que é a prata, e com pedras preciosas, que é o trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas. Não existe, se nós não sermos companheiros. Por isso que Paulo também fala lá em Gálatas: levai as cargas uns dos outros. Porque é muito fácil, né, irmãos? Nós virmos aqui, escutarmos a palavra, e os irmãos estão sofrendo, angustiados, e nós nem aí. Ou fazer uma pregação, né? Pregar a palavra, uma coisa muito bonita, e vamos embora. E não há mudança, não há transformação de vida. Apenas uma mudança exterior, mas o interior está corrompido. Isso não é obra de Deus. Não existe obra sem companheirismo. Amém? No capítulo 2 de Coríntios, capítulo 2 de 2 aos Coríntios, verso 12. Paulo diz assim: ora, cheguei a Trode para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Então você imagina Paulo, ele chegou em Trode, e existia uma grande porta que se abriu ali para Paulo pregar o evangelho. E quando ele fala numa grande porta, nós podemos pensar grande mesmo. Mas Paulo, ele diz que ele não teve tranquilidade, porque ele não encontrou o seu irmão Tito. E ele diz que despediu-se deles e partiu para Macedônia. Ou seja, o nosso companheirismo, o nosso amor pelos irmãos, ele é mais importante do que a obra. Porque não existe obra sem irmãos, amigos e companheiros. Então pode ser uma grande coisa que aparentemente pode ser para nós, uma grande porta se abriu para Paulo, ou uma grande porta pode se abrir para mim e para você. Mas Paulo não teve sossego no seu espírito, porque ele não encontrou o seu amigo e o seu irmão.
Então ele partiu, despediu-se, deixou aquela grande obra aparentemente e foi encontrar com o seu amigo. Por quê? Porque ele sabia que a amizade e o companheirismo, ela vem antes de qualquer obra. Porque sem amigos, companheiros, irmãos, não existe obra do Senhor. E Paulo, ele se alegrava tanto. Vamos ver como Paulo amava Tito. No capítulo 2 mesmo, no verso... A partir do verso 5. Deixa eu só ver aqui direitinho, irmãos. Capítulo 7. Capítulo 7, a partir do verso 5. Perdão, irmãos. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora e tremores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Você consegue perceber como um irmão, ele consola o outro? Paulo diz que ele foi consolado com a chegada de Tito. Ou seja, aquele irmão, ele trouxe consolo para Paulo. E Paulo, quando ele chegou naquela grande porta, ele... Cadê Tito? Cadê o meu irmão? Não está aqui, não. Eu vou atrás dele. Aqui ele chegou na Macedônia. Ele chegando na Macedônia, ele falou que passou muitas coisas por fora e por dentro também. Mas ele foi consolado com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebi de vós, referindo-se à nossa saudade. E o vosso pranto e o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Paulo chegou entre os irmãos. Paulo chegou entre os amigos e companheiros. Então ele estava passando por lutas, provações, tremendo por dentro. Mas ele estava entre irmãos. E quando estamos entre irmãos, amigos e companheiros, nós encontramos descanso, regozijo. Temos saudade dos irmãos, queremos estar juntos. Por isso, irmãos, não existe obra sem esses 3 pontos. Não existe obra correta, por mais que tenha uma aparência de boa obra, por mais que tenha uma aparência de uma grande obra, mas aquele irmão que anda sozinho, que não tem amigos, né? Ele não é um irmão crescido na graça e no conhecimento. Aquele irmão que não é companheiro, que não tem amigos, que se isola, ele não é um irmão crescido na graça e no conhecimento. Ele pode ter um local com várias pessoas, mas pessoas isoladas que se reúnem no mesmo lugar. Pessoas que não deixam trabalhar do Espírito Santo envolver. Porque quando nós somos trabalhados pelo Espírito Santo, irmãos, nós vamos cuidar das nossas amizades. Eu digo amizades de irmãos. Porque além de irmãos, que somos irmãos, não por mérito nosso, mas o mérito de sermos irmãos é do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu e se doou por nós, então Ele nos transformou em irmãos. Agora vem o nosso papel. Mas agora, sermos amigos vai depender de nós. Sermos companheiros vai depender de nós. Que o Senhor possa iluminar o nosso coração. Que nós possamos tentar viver uma realidade de igreja. Por mais que o mundo apareça uma coisa, mas precisamos
estar na palavra de Deus, olhar para o Senhor Jesus, olhar para os irmãos, olhar para a sua palavra, para que possamos crescer, irmãos, a um ponto de virarmos amigos verdadeiros e companheiros. Porque irmãos nós somos através do Senhor Jesus, mas amigos dependem de nós e companheiros dependem de nós também. Amém? Pai, nós queremos que o Senhor tenha misericórdia de nós e possa nos salvar, Senhor, nessas áreas. Nós queremos ter realidades espirituais, Senhor. Nos ajuda, Senhor, na nossa fraqueza, na nossa debilidade, Senhor, para que possamos crescer, Senhor, para que possamos desenvolver a nossa salvação, para que possamos verdadeiramente termos amigos, irmãos e companheiros, Senhor. Ajuda cada irmão, ajuda cada um de nós, Senhor, a seguirmos adiante na fé, Senhor, para que nada mais nos engane, Senhor. Não queremos ser como os fariseus, Senhor, bonitos por fora, mas por dentro como sepulcros caiados, Senhor. Queremos que o Senhor olhe o nosso interior e veja a transformação através do Teu Filho, Pai. Ajuda cada irmão, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Comunhão.